Para estar novamente aqui e ter mais um pouquinho de banho de ciência. Esse nosso Intramuros é de responsabilidade da unidade de lípides e quem vai nos falar é a professora Edna Kandakari sobre o rastreio e tratamento das hiperquilomicronemias. Parece o hipopituitarismo, né? Não sei qual que é o nickname para isso, mas vou deixar a Edna falar. A gente chama hipopite. Edna, a palavra é sua. Bom dia a todos, obrigada, Luciane. A gente fala mesmo hiperquilomicronemia. A gente vai abreviar no decorrer da aula. Bom, escolhi apresentar esse tema, rastreio e tratamento das hiperquilomicronemias, que a gente sabe que as hiperquilomicronemias genéticas, né, de origem genética, é uma dislipidemia bastante rara, mas, no entanto, o que a gente tem observado nos últimos anos é um aumento dos casos de hiperquilomicronemia por outras causas, principalmente associadas às causas metabólicas. Então, esse rastreio, eu tentar nessa apresentação, de maneira bem prática, né, a gente tentar diferenciar o que a gente precisa realmente se preocupar em termos de avaliação genética e o que não a gente pode seguir com a condição clínica, né, principalmente para basear um tratamento mais específico de acordo com cada condição. Eu não, declaro que não tenho conflito de interesse para essa apresentação. Bom, as hiperquilomicronemias, elas já foram citadas, referenciadas, desde as classificações mais antigas, como a classificação de Fredrickson, que é essa classificação aqui publicada em 1967, que era baseada, né, as características das lipidemias aqui foram baseadas na avaliação qualitativa, né, baseada em eletroforese de lipoproteína. Então, não tinha um valor numérico, né, para definir qual era a dislipidemia. E nessa classificação, as hiperquilomicronemias foram classificadas em tipo 1, né, que é essa primeira aqui, com a presença principalmente de quilomicron na banda da eletroforese, que dá esse aspecto leitoso ao plasma. Tá? E o segundo tipo de dislipidemia aqui classificada para o Fredrickson é o tipo 5, né, onde se observou a presença não só de quilomicron, mas também aumento na faixa de VLDL, né, que confere esse plasma leitoso com uma turbidez maior. Atualmente, né, as hiperquilomicronemias são classificadas de maneira numérica, né, já que a gente tem as concentrações dos triglicéridos, e isso vai de acordo com as várias sociedades, eles determinam esse número. Tá? Então, aqui eu trago o exemplo de 3 sociedades, né? A American Heart Association, ele classifica a hipertrigliceridemia mais alta acima de 500, aqui incluindo também a hiperquilomicronemia. A Endocrine Society tem 2 categorias de triglicérides mais alta, a severa e a muito severa, né, a partir de 1.000, a partir de 2.000 também, aqui já incluindo as hiperquilomicronemia, e a Sociedade Europeia de Aterosclerose considera acima de 880, né, correspondendo a 10 milimol por litro, né, a classe mais grave de hipertrigliceridemia, onde inclui as hiperquilomicronemias. Bom, nós sabemos que os quilomicrons são formados a partir da absorção da gordura alimentar no enterócito, né? Então, o enterócito, após a absorção dessas gorduras, sintetiza quilomicron, que são secretados inicialmente para a circulação linfática e depois para a corrente sanguínea, né? Então, após a refeição. E, além disso, o fígado também secreta a VLDL, que é a lipoproteína rica em triglicéridos, também de forma contínua, também aumentando essa produção no período pós-alimentar. Bom, a principal enzima, né, clareadora desses triglicéridos, tanto de quilomicron e de VLDL,
na circulação sanguínea, a gente vai falar bastante dela, é a lipoproteína lipase, é a LPL. Ela hidrolisa os triglicérides, né, liberando ácidos graxos para os tecidos periféricos, aqui representado o tecido adiposo, fibra muscular esquelética e fígado, né? Então, com isso, facilitando a remoção das partículas remanescentes, né? Então, fazendo esse clareamento no plasma no período pós-alimentar. No indivíduo normal, esses quilomicrons são clareados em torno de média de 4 a 5 horas após uma refeição. Então, após esse período, né, os quilomicrons são totalmente removidos da circulação através de receptores específicos e acabam sendo clareados. Isso, claro, se não houver uma refeição nesse período intermediário. Então, por definição, a hiperquilomicronemia é referida como a presença de quilomicro na circulação sanguínea depois de 12 a 14 horas de uma refeição. Então, é o acúmulo dessas partículas ricas em triglicéridos por um período mais prolongado, né, durante um período de jejum mais longo, né, esses quilomicros mantêm em circulação, não só quilomicro, mas a gente também fala de VLDLs secretada pelo fígado. Então, algum fator diminui o clareamento dessas lipoproteínas, mantendo por mais tempo. As hiperquilomicronemias primárias, né, a gente tem com uma frequência atual em torno de 1 para 600 indivíduos adultos, né, sendo considerado a maior parte, 95% na forma poligênica e 5% na forma monogênica. Atualmente, a nomenclatura tem mudado, né? A forma poligênica tem sido chamada de hiperquilomicronemia multifatorial, aqui a gente vai abreviar como HQM, né? Então, ocorre por causa de diversas variantes genéticas. Em geral, elas são associadas a alguns fatores desencadeantes, como excessos alimentares, obesidade, bebidas alcoólicas, medicamentos, diabetes tipo 2 descompensado. E a forma monogênica tem sido referida como síndrome da hiperquilomicronemia familiar, a SQF, né, que hoje a gente é identificada por variantes de forma em genes específicos, não só no gene da lipoproteína lipase, mas diversas outras proteínas relacionadas à atividade dessa lipase. Tá? Então, a gente vai falar desses outros fatores em seguida. 90% da variante alélica monogênica ainda cai no gene da LPL. Bom, falando um pouquinho da lipoproteína lipase. Então, a lipoproteína lipase faz parte da classe, né, da família das lipases, onde inclui a lipase pancreática, a lipase hepática, a lipase endotelial. Ela é a principal enzima na hidrólise dos triglicérides, das lipoproteínas plasmáticas, então falando de quilomicrons e VLDL, né, liberando então ácidos graxos para os tecidos. É sintetizada principalmente no adipócitos, fibras musculares esqueléticas e macrófagos, secretada então por intestino, e isso é transportado para o endotélio, onde ela é ancorada para ser ativada na luz vascular. Então, a lipoproteína lipase não é uma lipase circulante, é uma lipase que fica ancorada no endotélio, principalmente dos vasos mais finos nos capilares. A lipoproteína lipase humana tem 448 aminoácidos, um peso molecular aproximado de 55 kilodalton. A atividade enzimática dela ocorre na forma de homodímero, né? Então ela precisa de dois monômeros para ser ativado, mas alguns autores sugerem que ela também pode ser ativada na forma monomérica. A produção e atividade da lipoproteína lipase é regulada por diversas condições metabólicas, né? Então, influenciando o jejum, o estado alimentar, atividade física, entre outras. Bom, então aqui eu vou falar um pouco de como a lipoproteína lipase atua, como é que ela é secretada e como ela atua na luz vascular. Então, importantes fatores foram descritos ao longo desses anos, né, para esclarecer a ação dessa lipase. A gente sabia que ela tinha uma atividade importante na luz vascular e muitos dos mecanismos ainda não eram totalmente esclarecidos. Então, um fator descrito atualmente é esse fator de maturação da lipase, que ela é um fator intracelular, aqui a gente representando o tecido, né, que é onde a lipase é produzida, tanto adipócito ou fibra muscular esquelética.
Então, esse fator de maturação, ela fica aderida ao retículo, né, da célula, então ela atua na dimerização da LPL na célula e também atua como uma chaperona, né, na dimerização e na liberação dessa lipase para o interstício. No interstício, essa lipase adere-se a outras moléculas de protoglicânios, aqui representada por essa heparansulfato protoglicano, né, que fica ancorado na superfície do endotélio, mas do lado intersticial. E, em seguida, uma outra proteína também atualmente reconhecida, importante na atividade da lipase, é essa que tem esse nome mais longo aqui, uma proteína de ligação da HDL ancorada pela glicosilfosfatidil inositol, GPI-HBP1. Então, essa molécula, ela é expressa no endotélio, nas células endoteliais, ela é secretada e ela se ancora à superfície do endotélio e ela tem um papel importante também na captura da lipoproteína lipase aqui do interstício, né? Nesse espaço subendotelial, ela estabiliza a ligação da lipase, estabiliza a atividade dessa lipase e transporta essa lipase para o outro lado do endotélio, que é a luz vascular. Aqui na luz vascular é onde ela vai ter a sua atividade, ela se mantém ancorada a essa proteína, também em ligação com as heparansulfato aqui. Tá? Além disso, essa GPI-HBP1 tem um papel importante também na ligação, na aderência das partículas de lipoproteína na circulação sanguínea, tá? Então, quilomicron e VLDL adere a esse complexo, né, para a lipase ter exercício a atividade hidrolítica dos triglicéridos, na hidrólise dos triglicéridos. Então, esse ancoramento, todo esse complexo é importante, né, para que a lipase atue de maneira eficiente. Então, a gente vai ver que hoje em dia as doenças, as hiperquilomicronemia genética não só decorrem da mutação da lipase, mas a gente vai ver também que outras mutações, tanto na GPI, HPP1, como no fator de transcrição no fator de maturação, a LMF também tem uma condição que também é associada ao desenvolvimento do quadro. Bom, além disso, né, outros componentes importantes que acabam ligados à lipoproteína. Então, a gente sabe que a ApoC2 é uma apoproteína que se associa, né, às lipoproteínas ricas em triglicérides, então, quilomicron, VLDL remanescente. Então, ela tem um papel importante, a gente vai ver como uma ativadora da lipase, é um cofator ativadora da lipase. Outras apoproteínas, como a ApoC3, também ligada ao quilomicron, tem uma função inativadora da lipase, da lipoproteína lipase, e mais recentemente outras apoproteínas estão sendo descritas, entre elas a APA5, também tem um papel na ativação da LPL. Bom, então vou falar um pouquinho de cada uma delas. Então, a proteína C2, né, é o principal fator ativador da LPL, favorecendo a lipólise dos triglicéridos em quilomicron e VLDL. Então, a gene da ApoC2 está localizada num cluster onde codifica diversas outras apoproteínas, a ApoE, C1, C4 e a C2, no cromossomo 19. É uma proteína com 79 aminoácidos, com peso molecular de 8,9 kDa, uma concentração plasmática média em torno de 40 miligramas por litro. É expressa primariamente no fígado e secretado para a circulação sanguínea, tá? E também pode ser expresso em outros tecidos com atividade lipolítica local, como intestino, macrófago, tecido adiposo, cérebro, pele, pulmões e retina. E o interessante dessa proteína, para cada tecido, ela tem um fator de regulação específico, né? Então, ninguém entende direito, assim, essas alterações, essas mudanças, variações, né? Então, no fígado, o principal fator
de regulação da ApoC2 é o FXR, que é um fator de transcrição que regula a síntese dos sais biliares. No macrófago é o LXR, que é um fator também que regula o colesterol na célula. E no intestino, a síntese da ApoC2 é regulada pelo conteúdo lipídico da dieta. A ApoC3 é o fator inibidor da lipoproteína lipase, reduz a lipólise dos triglicéridos nos quilomicros e VLDL. A C3, o gene da C3 está localizada num outro cluster também que codifica outras apoproteínas, A1, C3 e A4, no cromossomo 11. É uma proteína com peso molecular de 8,8 kDa, uma concentração plasmática muito baixa, em torno de 15 micromolar, é expresso primariamente no fígado e em menor quantidade no intestino. Então, o papel como inibidor da LPL ainda não está totalmente elucidado, mas parece que a proporção de C2 e C3 tem um fator importante, né, na atividade da LPL. E estudos em animais de experimentação, a deficiência de C3 está associada a uma redução da trigliceridemia. A gente vai ver mais para frente, né, que a indústria, baseado nisso, né, está focado no controle da ApoC3, no desenvolvimento de medicamentos para redução dos triglicérides. E a outra proteína que também participa na hidrólise dos triglicéridos é a ApoA5. Então, a ApoA5, o gene da ApoA5 localiza-se no mesmo cluster onde está localizada a C3, né, A1, C3, A4 e A5 no cromossomo 11, é um peso molecular baixo de 39 kDa, então uma concentração mais baixa ainda, de 6 nanomolar no plasma. E o que se sabe da APA5, né, que ela tem um papel na lipólise, mas não tem o mecanismo exato da atuação dela. Então, estudos em animais mostram que a superexpressão da APA5 humana reduz em 50% a 75% a trigliceridemia, enquanto a deleção da APA5 aumenta essa trigliceridemia em torno de 4 vezes. Então, ela parece que ativa a LPL, mas não de forma direta, tá? Os mecanismos ainda não estão totalmente esclarecidos e parece que ela precisa de participação de outras proteínas, né? Com essas proteínas chamadas de proteína angiopoetina-like, que a gente vai falar também, que também regula a secreção da LPL. Então, aqui rapidamente, né, para realmente só que em termos de demonstrar esses dados mais recentes em termos de ação da LPL, então, 3 proteínas angiopoetina-like, a 4, e a 3 e a 8 foram associadas à atividade da LPL. Então, a Angiolike 4, ela é expressa no fígado e no adiposo, então ela participa na degradação intracelular da LPL. Parece que ela cliva a LPL e não deixa a LPL ser dimerizada, né, para onde a atividade dela é maior. E parece que o jejum regula essa LPL no adiposo. Tá? A Angiolike 3 é expressa primariamente no fígado, né? Ela isoladamente, ela parece uma eficiência pequena na diminuição da atividade da LPL, mas conjugada à Angiolike 8, que está aqui embaixo, ela parece também mais ativada e com isso diminui a ação da lipoproteína lipase. Enquanto que a Angiolike 8, expressa em tecido, no fígado e tecido adiposo, ela participa, né, dessa regulação por ligação tanto com a 3 e quanto na 4. Tá? Então, ela aumenta, a sua expressão é aumentada na alimentação, e quando ligada à Angiolike 3, diminui a atividade da LPL. E quando ligada à Angiolike 4, parece que com isso inibe a atividade da 4, então diminui a degradação da lipase, e com isso aumenta a atividade da PAC. Então, tudo isso, todas essas moléculas, né, atualmente estão no foco da indústria farmacêutica, no desenvolvimento de novas drogas no tratamento da hipertrigliceridemia. Bom, além dos fatores, né, intrínsecos da LPL, a gente tem os fatores metabólicos que também influenciam a atividade da LPL.
Então, o principal aqui é a insulina, né, que a gente sabe que a insulina secretada no período alimentar, ela tem uma participação importante na ação da LPL, tanto aumentando a sua síntese como a secreção nos tecidos adiposo e muscular. Além disso, aumenta a síntese da ApoC2, que é o cofator ativador da LPL, e reduz a produção da ApoC3. Então, com isso contribuindo com o aumento da LPL, né, para aumentar a captação de ácidos graxos nesses tecidos. Além disso, dieta mais rica em carboidratos e lípides também aumenta a atividade da LPL, né, contribuindo também com essa captação periférica. Atividade física aumenta a produção de LPL, também aumentando sua atividade. O hormônio tiroidiano também tem essa a contribuição no aumento da LPL, enquanto que ácidos graxos livres circulantes e glucagon têm um efeito inibitório na ação da LPL. Então, dependendo da condição metabólica, né, esses fatores contribuem também com uma atividade maior ou menor da LPL. Bom, então vou voltar aqui falando das doenças, né, relacionadas ao aumento dos quilomicron, inicialmente falando da forma monogênica, que é a síndrome da hiperquilomicronemia familiar, que a gente vai abreviar aqui como SQF. Tá? Então, as principais causas monogênicas descritas são referente ao gene da LPL, da ApoC2, da GPI-HBP1, APA5 e LMF1. Então, a maior parte tem, assim, é uma frequência bastante baixa na população, em torno de 1 para 1 milhão, por ser uma doença, na maior parte, com herança autossômica recessiva. 90%, né, das variantes encontradas na SQF, né, ocorre no gene da LPL. E a manifestação é desde o nascimento, com hipertrigliceridemia bastante elevada, alto risco de pancreatite aguda já na infância, desenvolvimento de hepatoesplenomegalia, xantomas eruptivos e uma condição baixa, né, de risco para doenças cardiovasculares. Enquanto que a forma que a gente chama de multifatorial, a forma poligênica, HQM, né, tem uma frequência maior na população, em média em torno de 1 para 600, tem estudos mostrando, dependendo da região, pode chegar a 1 para 250, também associado a essa hipertrigliceridemia elevada a alto risco de pancreatite aguda. Além disso, esses pacientes também apresentam alto risco de eventos cardiovasculares. Associada também à esteatose, podem desenvolver xantomas eruptivos e, em geral, né, a forma poligênica precisa de associações com fatores desencadeantes, que entre eles a gente tem uma série, que eu vou citar alguns, né? Os fatores principais são excesso de peso, então sobrepeso, obesidade, falta de atividade física, a dieta mais rica em gordura ou alta, com mais calórica, concentração calórica, a ingestão de bebidas alcoólicas, né, condição de resistência insulínica ou diabetes tipo 2, hipotiroidismo, doença renal crônica e síndrome nefrótica, síndrome de Cushing, acromegalia e também associado ao lúpus eritematoso sistêmico. Além de associação com diversos medicamentos, principalmente o estrógeno e o tamoxifeno, né, efeito de glicocorticoide, derivados do ácido retinóico, alguns antipsicóticos, alguns antirretrovirais, né, isso principalmente associado ao tratamento do HIV, a ciclosporina e colestiramina. Então, são fatores que, associado à condição poligênica, né, pode levar ao desenvolvimento da hiperquilomicronemia. Bom, como é que identificamos uma condição monogênica, a SQF, da condição multifatorial, né, poligênica? Tá? Os valores de hipertrigliceridemia, a gente não consegue só pelos valores, um sendo mais elevado, outro maior, que em média a gente vai ver que os valores de triglicéridos são muito elevados, tanto numa condição e outra. E na literatura, né, diversas formas eles tentam identificar cada uma dessa condição. Então, o que a gente tem de mais recente é
essa tabela onde eles chamam de score de SQF. São condições, né, que são pontuadas de acordo com essas condições para direcionar, né, se o indivíduo pode ter um fator genético ou um fator poligênico, tá? Isso sem ter as condições de análise genética na população geral. Então, aqui, em termos de pontuação, eles colocam que indivíduos com trigliceridemia acima de 880 miligramas por decilitro, correspondem a 10 milimol por litro, em 3 medidas consecutivas, tem uma pontuação de 5, né? Então, soma 5 pontos. Se a trigliceridemia for mais elevada, acima de 1.760 ou 20 milimol por litro, pelo menos uma vez, adiciona-se um ponto. Mas se durante a evolução, né, ao segmento, o paciente apresenta uma trigliceridemia mais baixa, abaixo de 176 miligramas por decilitro, 2 milimol por litro, ele perde 5 pontos, né? Então, isso desfavorece a condição monogênica. A ausência de causas secundárias, né, como a gente falou, aqueles fatores desencadeantes, exceto a gestação e uso de estradiol, que está associado ao aumento da trigliceridemia. Então, aqui somam-se 2 pontos. História de pancreatite aguda, mais 1 ponto. Dores abdominais recorrentes não esclarecidas, mais 1 ponto. Ausência de história familiar da hiperlipidemia familiar combinada, que é uma condição primária monogênica, que associa-se também a quadro de hipertrigliceridemia, mas é uma condição independente dessa hiperquilomicronemia multifatorial, soma-se mais 1 ponto. E falta de resposta a tratamento com hipolipemizante, né? Isso correspondendo a uma redução de triglicéridos abaixo de 20%, soma-se mais 1 ponto. E outro fator importante é a idade de início dos sintomas, né? Se for abaixo de 40 anos, 1 ponto, mas se for abaixo de 20 anos, 2 pontos, e menor abaixo de 10 anos, 3 pontos, tá? Então, na somatória desses pontos, né? Então, o que eles propõem é a avaliação. Se o indivíduo somar 10 ou mais pontos, o diagnóstico do SQF é muito provável, entre 9 ou menor que 9, improvável, e 8 ou menor que 8, muito improvável. Então, cairia aqui na condição da hiperquilomicronemia multifatorial. Bom, para exemplificar isso, o que a gente fez? A gente avaliou a nossa população de hipertrigliceridêmicos graves do nosso ambulatório aqui do HC. Então, a gente compilou aqui 82 pacientes com hipertrigliceridemia acima de 880 miligramas por decilitro, isso dentro dos nossos pacientes em segmento, tá? A maioria aqui foram submetidos a uma avaliação genética, a gente aqui fez ao contrário, né? A gente teve avaliação genética disponível, então a gente fez a avaliação genética num painel específico para as hipertrigliceridemia grave e pancreatite, então aqui estão incluídos, né, essas 5 causas da forma monogênica, a APOA5, C2, a GPI, HBP1, a LMF1, a LPL, além de outros fatores associados também à lipodistrofia, as lipodistrofias parciais. Bom, então, o que a gente encontrou na nossa população aqui do HC? 82 pacientes com hipertrigli acima de 880, 71 foram avaliados, né, pelo painel genético, onde a gente não tem essa avaliação, e desses que foram submetidos à avaliação genética, 26 apresentaram variantes associados à hipertrigliceridemia, enquanto que 45 não foram encontrados variantes nessas condições. E dos que foram encontrados variantes, o que a gente identificou? 11 pacientes, né, com SQF, ou na forma homozigótica, ou na forma heterozigótica composta, já que a herança autossômica recessiva, né, necessita dos 2 alelos comprometidos. Encontramos também nos hipertrigliceridêmios 4 heterozigotos simples, né, no gene da SQF, e encontramos vários com um quadro de lipodistrofia parcial. Então, 6, né, do tipo 3, que é a mutação no PPR-gama, 3 na lamina A e 1 no gene LIP, que é a
o gene da lipase hormônio sensível. E esse a gente incluiu, né, para avaliação, mas esse já tinha um diagnóstico clínico prévio, o indivíduo com a lipotrissofia genérica, a progéria, né, um quadro bem grave de um garoto, né, que a gente acompanha há algum tempo. Bom, vamos voltando aqui para os SQF, né, a gente analisando esses SQF, a maior parte, né, 9 pacientes, né, encontramos mutação mesmo no gene da LPL, né, 4 em homozigose, 5 em heterozigose composta e 2 na proteína GPI-HBP1 na forma homozigótica, tá? Então, aqui a gente incluiu o gráfico, né, com as trigliceridemias máximas de cada um desses pacientes, todos acima de 2.000 miligramas por decilitro, sendo essa aqui SQF mais grave, que já atingiu 18.000 de trigliceridemia. Dos heterozigotos simples, né, isso é uma condição também que a gente também não é esperado, uma vez da herança ser recessiva, né, 2 indivíduos tinham mutação no gene da LPL, né, um na ApoC2 e um na APA5. Então, também a trigliceridemia máxima de cada um desses pacientes. Então, realmente, esse grupo aqui a gente vai analisar de forma mais adequada, né, para tentar identificar se existem outras causas associadas a essas mutações para desenvolvimento da hipertrigliceridemia. Porque quando o heterozigoto, né, dado SQF, em geral não manifesta hipertrigliceridemia. A presença de um alelo normal, né, já faz com que a atividade da lipase, né, seja suficiente e adequada. Então, os pais desses pacientes com doenças homozigóticos, pais heterozigotos, não, em geral, não têm manifestação clínica nenhuma. Bom, dos pacientes que não apresentaram variante alérica relacionada a SQF, né, aqui a gente também tem as trigliceridemias máximas, né, desses pacientes, de algum desses pacientes, então, a maior parte, né, a gente observa aqui acima de 1.000 miligramas por decilitro, alguns com bastante elevação, chegando a 14.000 de triglicérides, 8.000 de triglicérides, né, nessa nossa população do ambulatório. Bom, então o grupo da SQF e quanto da multifatorial, nós fizemos a avaliação da pontuação por aquele score, e o que observamos? Que no grupo SQF, só apenas um paciente homozigoto para GPI HBP1 tinha uma pontuação baixa, né, caracterizando uma condição improvável. Os demais, todos acima de 10 ou acima de 10, né, com uma média, né, desses outros pacientes de 11, né, considerando altamente provável, né, o diagnóstico da SQF. Enquanto que na população multifatorial, né, a gente observa que 5 pacientes tinham 10 ou acima de 10, tá? Então, esses pacientes realmente tinham uma pontuação mais alta, né? Então, poderiam ser identificados como pacientes portadores de mutação genética. E a média dos demais foi de 5, né? Então, caindo para uma pontuação mais baixa. Então, com isso, eu acho que inicialmente é uma tabela de score que auxilia principalmente na identificação, né, para análise, né, de quais pacientes poderiam ser submetidos a uma avaliação genética, né? Então, na população genética, a gente observa realmente que a pontuação é bem elevada, enquanto que na nossa população multifatorial, a média foi mais baixa e a maioria caiu abaixo de 10, né, e muitos com 0 de pontuação, tá? Então, a gente observa que isso consegue diferenciar. Além disso, outras manifestações clínicas observadas nesse grupo também facilitam, né, essa análise clínica. Quando a gente avaliou o índice massa corpórea no grupo de SQF, 56% tinham um IMC normal, 33% no sobrepeso, 11% entravam na obesidade. Enquanto que na multifatorial, 59% apresentavam sobrepeso, 34% obesidade e apenas 7% tinham índice de massa corpórea dentro do normal.
Episódio de pancreatite aguda, né? No SQF, a gente teve 60%, né, que já tinha tido algum episódio, um ou mais episódios, tem paciente que tem vários episódios de pancreatite aguda, enquanto 40%, desculpa, não teve nenhum episódio. E no grupo da multifatorial, 60% não tiveram episódio de pancreatite aguda e 40% tiveram pelo menos um. Tá? Na literatura, né, a pancreatite aguda é muito variada, né? Então, tem análises que demonstram que o multifatorial tem um risco até maior de desenvolvimento de pancreatite em relação a SQF. Então, é bastante variável em termos dessas proporções, né, então, de pancreatite aguda. Em relação ao desenvolvimento de diabetes, então aqui 60% no SQF não apresentavam diabetes, né, diabetes tipo 2, enquanto que 40% apresentavam diabetes, e muitos desses casos de diabetes foram associados após episódio de pancreatite aguda, tá? Então, são consequência à lesão pancreática posterior. Enquanto que no grupo multifatorial, o desenvolvimento de diabetes ocorre em 79%, enquanto que os não diabéticos, 21%. Então, são manifestações também que a gente observa ao longo do tempo, que também contribuem na diferenciação de um quadro monogênico do quadro poligênico. Bom, isso é importante principalmente no direcionamento do tratamento desses pacientes, né? A gente sabe que a SQF é uma causa grave que ocorre desde a infância, a gente fala desde a primeira alimentação, da primeira mamada, pode ocorrer uma hipertrigliceridemia grave com desencadeamento de pancreatite aguda, né? Então, o principal tratamento, o principal foco é na dieta, com uma restrição intensa da gordura, né? A recomendação é abaixo de 20% do valor calórico total, com um consumo médio total por dia de 10 a 30 gramas por dia. Então, isso é uma condição bastante difícil, né, de manter, uma restrição de gordura, engloba não só a adição de gordura, mas diversos alimentos também devem ser evitados, né, para redução principalmente da comorbidade mais grave, que é a pancreatite aguda aqui. Dependendo da situação, pode-se incluir o uso do triglicérides de cadeia média, né, principalmente na faixa etária mais baixa em criança, para aumentar o valor calórico necessário, né? A gente sabe que o triglicérides de cadeia média, ela não tem uma absorção via quilomicron, ela tem uma absorção direta, né, via sistema porta, né? E o uso de fibratos ou medicamentos que reduzem a trigliceridemia tem uma eficiência muito baixa, tá? Então, nessa condição, a terapêutica medicamentosa a gente utiliza, mas a resposta é muito baixa em termos de redução da trigliceridemia. Enquanto que na multifatorial, o controle dietético também é importante, né, mas principalmente em termos de restrição calórica total, né, para diminuir principalmente o peso que é em geral associado a nessa condição, a restrição de ingestão de bebidas alcoólicas, né, contribuindo para a redução de peso, não também para a redução mais imediata de crises de pancreatite aguda. Controles dos outros fatores associados, aquelas condições que a gente referiu como desencadeadora, a atividade física que favorece bastante a redução da trigliceridemia, o uso de fibratos e estatinas pode ser recomendado, né, principalmente estatinas na prevenção de eventos cardiovasculares e o fibrato também na redução da trigliceridemia. Aqui a resposta na redução do triglicérides acaba sendo melhor, né, pelo uso dos fibratos e outros agentes. Atualmente, novos medicamentos estão sendo desenvolvidos, focando principalmente essas hiperquilomicronemias mais graves. Então, dois grupos importantes de desenvolvimento de drogas, né? Como eu falei, a inibição da ApoC3 é um foco importante e a inibição da Angiolike 3 também está sendo um foco importante na redução da trigliceridemia. O que a gente tem na inibição da ApoC3? Tem o volanesorcena, que é um oligonucleotídeo antissenso que bloqueia a tradução do RNA mensageiro da ApoC3. É uma droga que já está aprovada na Europa e a Anvisa aprovou também aqui no Brasil, tá? Mas
é uma droga de uso subcutâneo, semanal, mas com custo muito elevado. O que está sendo desenvolvido agora é o olezarsen, né, também que é um oligonucleotídeo antissenso conjugado a essa molécula de N-acetilgalactosamina, também inibindo o RNA mensageiro da ApoC3, mas especificamente no fígado. Tá? Então, essa condição favorece a redução de efeitos colaterais, né, sistêmicos, né, descrito aqui pelo volanortecena, que descreve principalmente redução de plaquetas no uso dessa droga. Então, aqui, essa, por ser mais uma ação específica hepática, parece que reduz os outros efeitos adversos. E em fase de desenvolvimento aqui, esse aro ApoC3, que é um RNA silenciador da ApoC3, que está em fases iniciais de estudo. E a inibição da angiopoetina-like 3, também é um oligonucleotídeo antissenso, inibindo a expressão do RNA mensageiro da angiolike, que lembrando que a angiopoetina-like 3 ela tem papel inibitório na atividade da LPL. Então, a inibição dessa proteína também aumentaria a atividade da LPL. Então, são perspectivas futuras, né? Principalmente visando o paciente com SQF, que é uma condição que atualmente a gente não tem nenhum recurso além da dieta para o controle da hipertrigliceridemia. Estou mostrando aqui, ó, inicialmente, o resultado do volanesorcena, né, na redução da trigliceridemia, já tem estudos já de tempo mais prolongado, né, mas aqui mostrando uma redução, considerando em torno de 70% da trigliceridemia. Então, ó, vejo que a queda da trigliceridemia não é para normalização, eles jogam pelo menos em torno de 1.000, um pouco abaixo de 1.000, né, para redução de risco de pancreatite aguda. Então, isso ao longo do tempo, eles têm mostrado que os episódios de pancreatite aguda vêm caindo nos pacientes em tratamento com essa medicação. Bom, resumindo, né, para dar um resumo final do que a gente apresentou aqui, em termos de, né, como a gente direcionar, né, o diagnóstico e o tratamento dessas duas condições de hiperquilomicronemia. Então, a gente tem a condição do SQF e da hiperquilomicronemia multifatorial, né? Aqui no SQF, o acúmulo principalmente de quilomicros e VLDLs maiores, mais ricas em triglicéridos, enquanto que na multifatorial, além do quilomicro, VLDL, a gente pode ter acúmulo também de remanescentes, lembrando que às vezes o bloqueio da atividade LPL não é total, né? Depende do volume dessas partículas circulantes. O início do quadro na forma monogênica é desde a infância e pode a manifestação a partir da adolescência, enquanto aqui, em geral, já é no adulto. As manifestações clínicas da SQS são mais intensas, como pode ocorrer atraso do desenvolvimento, dores abdominais recorrentes, aparecimento de xantomas eruptivos, lipemia retinal. Eu não falei da lipemia retinal, que é a avaliação do fundo de olho, né, a presença dos capilares retinianos esbranquiçados, isso em função do aspecto, né, do soro leitoso na corrente sanguínea. Pancreatite agudas e hepatosplenomegalia. E na hiperquilomicronemia multifatorial, né, às vezes os sintomas são mais discretos, né? Pode ocorrer dores abdominais, pode também aparecer xantomas eruptivos, a lipemia retinal é mais raro, episódios de pancreatite aguda, muitas vezes o diagnóstico é na presença da pancreatite, que é feito o diagnóstico na multifatorial, e o desenvolvimento da esteatose. Aqui na monogênica, a doença cardiovascular é muito baixa, né? O risco é muito baixo, enquanto aqui o risco é aumentado, principalmente também pelos acúmulos dessas partículas remanescentes. Outros fatores associados na monogênica são poucos, né? Enquanto que aqui são vários. Não, aqui é como a gente falou, autossômica recessiva associada a esses genes, enquanto aqui existe um padrão familiar de herança, mas não sendo os padrões clássicos de dominância ou excessividade, e por causa de fatores poligênicos.
O tratamento aqui na SQF, como a gente falou, é baseado principalmente no controle alimentar, numa restrição mais intensa de gordura, com pouca eficiência dos fibratos, enquanto que aqui o foco na alimentação é uma restrição calórica mais intensa, controle dos fatores secundários, e o medicamento tem uma eficiência melhor. E pelo score da SQF, né? Então, aqui a pontuação realmente, 10 acima de 10 consegue diferenciar bem a causa monogênica, e abaixo de 8 na multifatorial. Então, aqueles que a gente, né, no nosso ambulatório, aqueles 5 que estavam acima, realmente a gente apostava que seria um quadro monogênico pelo desenvolvimento. Tem uma paciente que a gente segue há mais de 20 anos e ela se mantém sempre hiperquilomicronêmica. Então, a gente apostava que ela tinha algum defeito monogênico, mas a gente não conseguiu esclarecer. Bom, então, finalmente, eu queria agradecer aqui a toda a equipe do Ambulatório de Lips, a Mônica Neves, o Izuchu, o Rafael, em especial, que me ajudou nessa compilação desses pacientes hipertrigliceridêmicos, aos residentes e estagiários que seguem esses pacientes no nosso ambulatório, a toda a equipe do Laboratório de Lips e a PTC pelo auxílio na avaliação genética desses pacientes. Muito obrigada. Ah, Edna, adorei a sua aula, muito obrigada. E eu tenho duas questões para você, só para começar. Até as pessoas, porque não tinha ninguém no chat. A minha primeira pergunta é relativo aos modelos que estão sendo usados para essas drogas novas. De acordo com a Anvisa, eles têm solicitado às pessoas usarem organoides e evitar o uso em animais. Eu queria saber como que tem sido feito esse silenciador do RNA mensageiro, se foi em animal, se foi em organoides, se você tem alguma ideia nesse sentido. Eu não acompanho muito essa etapa inicial, né? Como a indústria farmacêutica que desenvolve, a gente pega mais a fase, né, já em desenvolvimento no ser humano, né? O que a gente vê de estudos experimentais, existe ainda estudos em animais transgênicos, né, que com deleção, com hiperexpressão desses genes, né, para avaliação disso, né, mas assim, o que a gente tem em literatura, eu não vejo em termos, né, de estudos experimentais da indústria, mas o que a gente lê muito ainda tem animais Tem transgênicos ainda animal. sendo utilizados. E a segunda questão existe alguma calculadora? Porque eu vi que essa coisa do score é muito algoritmo. Existe alguma forma mais fácil de se usar como um algoritmo, um app para esse score? Olha, tem várias coisas, né, que tentam associar, mas como é uma coisa muito específica, a hiperquilometria monogênica é muito específica, às vezes, assim, não tem um teste, né, para validar esses outros aplicativos, né? O que está, no que a gente, na literatura, o que está mais, assim, associado, que a gente tem mais comprovação, né, de estudos em pacientes com doença monogênica versus os que não têm, é esse score da SQF, tá, atualmente. Tá? Aqui no Brasil, as sociedades também aqui de cardiologia já estão utilizando essa forma de avaliação também. Ótimo. Edna, obrigada, parabéns pela apresentação, compartilhar seus dados. Eu fiquei com uma dúvida, não sei se eu compreendi bem. Quando você selecionou aqueles 71 casos que foi para o painel, 26 deles você identificou alguma variante, sendo que 11 eram homozigotos, é isso? Você não achou
uma frequência elevada com relação à literatura? Era um bias dos seus casos? O que você achou sobre isso? Não, a gente tem esse bias porque a gente tem uma referência. Eu recebo muitos pacientes que apresentam triglicérides de 1000, o pessoal me liga para tentar avaliar e a gente acaba acompanhando, né? Então, tem paciente que a gente tem um segmento aqui de mais de 20 anos, né? Então, realmente, a gente acaba concentrando, né, esses pacientes aqui no nosso ambulatório. Realmente, se a gente fala que a incidência, a frequência é de 1 para 1 milhão, a gente com 11 é muita gente, né? Então, a gente tem esse rastreio, realmente é bastante. Então, eu acho que por ser um ambulatório de referência para esses casos, a gente acaba recebendo muito paciente com hipertrigliceridemia. Obrigada. Nós temos 2 perguntas no chat, e aí eu passo. A primeira pergunta do Dr. Alexander Jorge, ele faz uma colocação e depois ele introduz a pergunta. Vou ler o que ele escreveu. Nós tivemos os genes de hipercolesterolemia incluídos como genes acionáveis que deveriam ser reportados no caso de sequenciamento exômico por outras razões. Pelo que você apresentou, ficou a impressão que os genes de SQF deveriam também ser incluídos como genes acionáveis, principalmente pelo potencial de diagnóstico de casos precoces na infância. Há alguma ação para esse rastreio mais generalizado de genótipo compatível com SQF em testes genéticos? Pergunta da Alex. No nosso painel, eu não entendi se isso seria incluído no nosso painel. O nosso painel da endócrino contempla todos esses genes que eu citei aqui, né? Esses aí já estão incluídos no nosso painel, tá? Então, não sei se é isso que ele está questionando, não sei se seria alguma outra. Se o doutor Alex quiser fazer mais algum comentário, por favor. Tem uma pergunta do Roberto. Tendo em conta que a incidência de obesidade infantil vem aumentando, poderíamos esperar casos de hiperquilomicronemia poligênica em crianças e adolescentes? Eu acho que sim, né? Porque as alterações poligênicas são herdadas também. Então, se tiver, né, contribuição de, principalmente de obesidade associada à resistência insulínica, isso pode aparecer até mais cedo, tá? O Alex complementou aqui de forma geral, como recomendação para os laboratórios comerciais. Eu acho que assim, a condição da hipercolesterolemia familiar é muito mais frequente, né? A gente tem uma condição, principalmente do heterozigoto, e a manifestação clínica é mais clara. Na SQF é uma condição bem mais rara, tá? Então, a gente tem uma população, como eu falei aqui, porque a gente tem um ambulatório de referência. É uma possibilidade, né? Mas eu acho que o uso, né, desse painel em termos de população é um pouco mais restrito, né? A não ser que com esses painéis comece, né, a descrever mais casos de SQF. Agora vamos lá. A Marisa, a Marisa e a doutora Adelaide. Oi, Edna, obrigada. Foi muito esclarecedora a sua aula. Aquela ausência, só queria te perguntar ali, a ausência de causa secundária é obesidade e diabetes, né? Essas É causas isso. maiores, obesidade, causa de diabetes, às vezes doença renal crônica, né, que também pode desencadear. Sei. Tá. Eu ia perguntar aquilo das crianças. Mas é obesidade e diabetes. Principalmente. A gente sempre se debate muito com triglicérides e risco cardiovascular, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, que quando você olha para a monogênica, mesmo você tendo uma trigliceridemia tão exorbitante, o risco cardiovascular é mínimo. Então, sempre dá a impressão de que o que está norteando não é bem a trigliceridemia, é muito mais resistência insulínica, diabetes e outras coisas que tenta excluir formação de LDL pequena e densa, queda de HDL, e mesmo assim diz que triglicéride sozinho é um fator de risco. Mas não é isso que você mostra aí na forma monogênica, né? Queria que você falasse um pouquinho. A diferença na forma monogênica, eu acho que é o tamanho de partícula, né? A diferença entre a forma monogênica e a forma multifatorial, a multifatorial a gente tem um espectro maior,
né, de lipoproteínas, também rica em triglicéridos, mas você não tem um bloqueio total da ação da lipoproteína lipase. Então, com isso, vai se gerando lipoproteínas menores, né, que tem essa capacidade de infiltrar a parede arterial e desencadear todo, né, o processo inflamatório, o processo de aterosclerose. Enquanto que na hiperquilometriconemia monogênica familiar, a lipase ela é bloqueada quase que totalmente. Então, a geração das partículas menores é muito baixa. Então, e essas partículas muito grandes, elas não conseguem atravessar a camada endotelial e, com isso, a infiltração de parede é menor. Então, assim, se a gente comparar, né, já tem vários estudos ao longo de vários anos, pacientes com hiperquilomicronemia monogênica e população geral, no final, a monogênica tem um pouquinho a mais em relação à população normal, mas não tanto quanto o paciente, né, multifatorial ou paciente com resistência insulínica que levam a esse processo mais acelerado. Professora Cláudia? Bom dia, muito obrigada, Edna, pela apresentação. Eu queria fazer só um alerta que, diante do estudo genético por painel, naqueles indivíduos com fenótipo de aumento de quilomicrons, de triglicérides e que tem um genótipo heterozigoto, a possibilidade de ser um heterozigoto composto, em que a segunda mutação não foi identificada, porque está em região regulatória ou porque tem uma variação no número de cópias, deve ser descartado. Então, uma segunda metodologia para avaliar se há alguma deleção ou mutações em regiões regulatórias vamos dizer assim, recomendado. Obrigada, Ana. A gente vai selecionar realmente, para a gente foi uma surpresa esses pacientes que têm uma heterozigose simples mesmo. Professor Éder? Edna, um dos aspectos muito intrigantes dessa hiperquilometriconemia é que, de fato, a partícula é muito grande para, por princípio, atravessar endotélio e fazer aterosclerose. Não tem mais aterosclerose. Não obstante, eles fazem xantomatose eruptiva. Isso é curiosíssimo, quer dizer, deve ter uma diferença de endotélio arterial e de endotélio na pele, porque pela pele passa e faz xantoma, que é uma profusão de xantoma, que é o que a gente identifica facilmente, não é? E não ter aterosclerose precoce é uma coisa muito curiosa. Acho que isso é bom levar em mente isso aí. E nem todos fazem xantomas também, né? Isso também tem pacientes que desenvolvem uma xantomatose extensa, tem paciente que realmente, ao longo do tempo, se mantém sem xantoma. É estranho mesmo, é estranho. Professora Berenice? Bom dia a todos, espero que todos tenham pulado o carnaval, né, e saído ilesos, estejam sóbrios. E queria cumprimentar primeiro o Éder, que é o formador desse grupo, né, tão rico, que nos trouxe tanta informação, e a Edna, né, por cuidar desse ambulatório há tantos anos, né, Edna? E com tantas produções, sua, da Marisa, do Sérgio, do grupo inteiro, é muito gratificante a gente ver isso. A minha pergunta a cardiovascular, como a Marisa já fez, e eu quero um comentário, Edna, sobre avaliação genética. Eu acho que vocês estão explorando pouco a genética e não estão usando o recurso do CELA para melhorar essa avaliação. Quando você fala de variantes, são patogênicas, se elas são likely patogênicas, se você tem doenças digênicas, se você tem mutações em região reguladora ou em número de cópias. Então, primeiro, eu estou sentindo falta de lípide ter mais formação molecular. E eu queria muito chamar atenção para isso, estimular vocês, principalmente quem estiver interessado, não precisa ser mais jovem ou mais formado, né? Todos são bem-vindos, porque eu acho que tem muita coisa a esclarecer. Quando você mostra que a literatura tem 90% de mutação, né, na forma de quilometria, e você acha um número muito pequeno, isso tem algum erro, né? Porque pelo score, o seu diagnóstico está correto. Ou o score está errado, né? Ou realmente o estudo molecular está incompleto. Então, eu acho que a gente precisa realmente
eu estimulo vocês a fazerem isso. A gente tem agora um bioinformata, que o Lucas pode rever seus dados com o arquivo banco que vocês fizeram fora, mas rever, reanalisar. A gente vai dispor do método de Franklin, que a gente acabou de fazer o convênio, de fazer uma análise mais sistemática, e eu tenho certeza que você vai conseguir aumentar o número de mutações nesses casos tão bem descritos do ponto de vista clínico. O outro comentário, eu aproveito o comentário da Luciani, é que, assim, essa evolução, né, gente, do conhecimento fisiológico, né, e da etiopatogenia das doenças é uma coisa tão linda e com tantos detalhes que conhecer o desenvolvimento desses processos é um aprendizado muito rico. Eu acho que vale a pena cada um dos locais que foi descrito, né, se acompanhar os estudos. Eu imagino quantos milhares de estudos foram feitos para se chegar a esse dado. E isso é um exemplo de investigação, né, que a gente devia estimular isso com os alunos, assim, que passos foram feitos até você chegar numa droga, né, e pelo que eu vi, quase todas são RNA de interferência, que é uma coisa também super interessante, né, que geralmente são drogas com poucos efeitos colaterais, né, e que são muito específicas de inibir a ação do gene que realmente está alterado. Então, eu quero te cumprimentar mais uma vez e deixar esse estímulo para a gente aprofundar o estudo molecular na área dos lípidos. E me coloco à disposição, se vocês precisarem do CELA, tá? Está às ordens. Obrigada. Muito obrigada. Mais alguma pergunta no chat? Gabriel? Não tem pergunta. Não. Então, não vejo mais nenhuma mão levantada. Então, damos por encerrado aqui. Parabéns. Obrigada. Mais uma vez. A doutora Berenice quer dar um recado. Tá. Tem sim. Tem. É aluna da Cândida. Não, só quero chamar a atenção para os residentes para se inscreverem no curso de atualização, tá? Vocês são convidados e são obrigados a assistirem o curso, porque vai ser bom para vocês. Então, por favor, façam a inscrição para a gente ter uma ideia do número, né? Porque a gente tem que fechar